Olá! Se a sua empresa fatura bem, mas tem dificuldades em receber os seus créditos por conta de clientes inadimplentes, esse vídeo é para você. Meu nome é Débora, eu sou advogada, pós-graduanda em Direito Empresarial pela PUC São Paulo, especialista em Direito do Trabalho e sócia do escritório Alcaraz e Bigato Advocacia, que tem como um dos seus nichos a recuperação de créditos de empresas. Eu vou falar para você, empresário, 5 dicas sobre como recuperar os seus créditos e melhorar a saúde financeira da sua empresa. A maioria das empresas hoje vende a prazo, mas o pequeno empresário geralmente opta pelo cartão de débito e cartão de crédito, o que é uma maneira muito inteligente de transferir o risco da inadimplência para a instituição financeira que gere o cartão de crédito. Já para os empresários um pouco maiores ou que fornecem para outras empresas ou para empresas do ramo de prestação de serviços, muitas vezes é difícil se limitar como forma de pagamento apenas ao cartão de crédito e cartão de débito. Então, a venda a prazo mediante fatura gera muitas vezes a inadimplência. Nesse caso, então, eu vou te passar 5 dicas importantes que podem te ajudar a não incorrer nessa inadimplência e também a recuperar esses créditos que porventura você tenha perdido, por enquanto. Bom, a primeira dica se refere a ter um banco de dados atualizado do seu cliente. Por que isso é importante? Não estou falando apenas de CNPJ, CPF, e-mail, estou falando de endereço, que é muito importante porque você pode precisar disso numa eventual ação judicial, mas também entender o perfil desse cliente, né? Ele é um bom cliente? Ele costuma pagar em dia? Ele costuma atrasar? Qual é o tipo de compra que ele faz? Como é o relacionamento dele com a sua empresa? E por que esses dados são importantes? Porque pode ser que aquele cliente, se ele é um bom cliente, ele esteja passando por alguma dificuldade específica. E se esse é o caso, a melhor forma e a melhor abordagem são conversar com esse cliente e entender qual é a dificuldade dele. Porque aí você pode fazer um plano de recuperação desse crédito que esteja mais alinhado com a necessidade atual dele. Vamos à dica número 2. Trace um planejamento da recuperação desse crédito. O que eu quero dizer com isso? Se o seu controle financeiro acusou que determinado cliente não pagou no prazo previsto, é importante não esperar de menos para cobrar esse cliente, nem esperar de mais. O que eu quero dizer? Esperar de menos se o cliente dentro de 2 ou 3 dias não pagou aquele crédito e você vai e protesta esse cliente, primeiro, você pode gerar um desgaste, um desconforto imenso com esse cliente, porque se ele já tem um bom relacionamento com você, realmente não faz sentido, né, fazer uma cobrança dessa forma em tão pouco tempo. E outra, pode ser que tenha sido algum problema de compensação bancária, pode ter sido um esquecimento, então não vale a pena você arriscar não vender mais para esse cliente por causa de um atraso tão curto. Por outro lado, é importante não esperar demais também. Por quê? Se aquele cliente, principalmente quando se refere a pequenos empresários, se você é um pequeno empresário e o seu cliente não te paga e você não cobra, é muito comum, principalmente no ramo de prestação de serviços, profissionais liberais, que aquele cliente deixe de priorizar o seu pagamento. Ele pode entender que você está perdoando o atraso e ele vai priorizar outras contas mais importantes e deixar o seu crédito por último. E, de qualquer forma, né, em um caso ou em outro, é sempre importante abordar esse cliente de uma forma amigável, né? Porque isso vai aumentar as chances de recuperar esse crédito, né? Se a sua empresa tem um departamento de cobrança, é importante alinhar o procedimento, né? Tanto em horários para as ligações, um roteiro, um tom de voz específico, porque essa cobrança pode gerar atritos entre o seu prestador de serviço e a empresa, o seu cliente, né? Então é importante que seja priorizado um bom relacionamento com esse cliente para que você recupere esse crédito e volte a vender para ele.
A terceira dica é: ofereça opções e soluções para o seu cliente. Então, isso está muito relacionado àquela nossa primeira dica a respeito do coletar dados sobre o cliente. Então, o que levou aquele cliente à inadimplência? Tente entender qual é a necessidade dele e traçar opções específicas que vão atender a necessidade dele. Então, pode ser um parcelamento, pode ser um desconto para pagamento à vista, principalmente se o seu cliente depende daquilo que você fornece para que ele continue exercendo a atividade dele, né? Nos demais casos, então, você pode pensar em um parcelamento, num desconto. Se você é um pequeno empresário, você pode até pensar em troca de serviços. Todas essas opções vão trazer uma maior possibilidade de recuperar esse crédito. A nossa quarta dica é: priorize o relacionamento com o seu cliente. Eu já venho pontuando aqui nas outras dicas algumas preocupações ou considerações que você deve ter em relação ao seu cliente para que ele volte a comprar de você. Porque se o cliente continua ativo no mercado, se ele é um cliente solvente, se você vende para empresas, mas também se você vende para pessoas físicas, se você vende para consumidor final, de qualquer forma é importante manter um relacionamento bom com esse cliente, porque pode ser que hoje ele não tenha condição de te pagar, mas em outro momento ele pode voltar a ter. Então, tente entender, né, novamente, por que o motivo dessa inadimplência, se ele simplesmente não quis pagar ou se é uma real impossibilidade. Mas, de qualquer forma, procure não personalizar essa inadimplência, né? Entenda que não é uma questão pessoal, que é uma questão financeira e que isso, se você levar dessa forma, se você levar de uma forma como uma relação comercial que deve ser cultivada, então esse cliente vai voltar para você. A nossa quinta dica é: se necessário, procure uma empresa especializada em cobrança. Tem duas formas de você fazer a cobrança desse cliente. Você pode fazer através do seu próprio departamento financeiro ou você pode contratar uma empresa especializada nisso. Por que às vezes isso é interessante? Porque você pode se voltar mais à sua atividade principal, à sua atividade fim, e deixar essa atividade de cobrança para uma empresa que muitas vezes vai cobrar somente um percentual pelo crédito recuperado. Então, é importante bolar um plano de recuperação desses créditos. Não deixe isso para depois. É um dinheiro que você está perdendo. Então, é importante não colocar isso para debaixo do tapete. Eu sei que parece estranho falar isso, né? Mas muitos dos nossos clientes deixam de lidar com os créditos perdidos, deixam de fazer uma recuperação dos créditos por não saber nem por onde começar. Se você espera demais, a sua chance de receber é muito menor. Então, a principal dica que seria aí um plus é: faça alguma coisa a respeito disso. Ou trace um planejamento dentro do seu financeiro, contrate uma empresa especializada na cobrança extrajudicial. E se você quiser saber mais sobre cobrança judicial, aí você vai procurar um escritório especializado nisso. E eu vou fazer posteriormente um vídeo a respeito se vale a pena a cobrança judicial desses créditos. Será que vale? Será que vale a pena eu gastar mais dinheiro num dinheiro que eu já perdi? Será que eu realmente tenho chance de recuperar esse crédito? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, que nós queremos saber sobre o que mais vocês querem ouvir a gente falar, tá certo? Obrigada!